Mickey 17 é um filme que já vem carregado de várias questões externas e anteriores ao filme. A primeira, claro, é o primeiro filme do Bong Joon-ho desde a vitória histórica de Parasita em 2020, no Oscar 2020, um filme de 2019, que também venceu a Palma de Ouro em Cannes em 2019, o grande filme da carreira do Bong Joon-ho, um dos grandes filmes desse século, e de lá pra cá ele não tem nenhum filme, ainda mais que esse foi um filme que teve um bom atraso, que aí a gente chega na segunda questão externa e anterior ao filme. É um filme baseado em um livro que dizem que o Bong Joon-ho mudou bastante coisa, dizem antes mesmo do filme sair que a Warner queria que ele mudasse o final do filme, por exemplo, e ele se manteve fiel à sua proposta justamente porque ele tinha uma cláusula de contrato que dava para ele liberdade total criativa sobre a obra, cláusula essa que ele assinou justamente por conta da vitória no Oscar de Parasita. Ainda que o Bong Joon-ho não seja um novato, né? Ele já trabalhou em Hollywood anteriormente algumas vezes com filmes de orçamento alto, com grandes parceiros. Então ele fez Okja, por exemplo, na Netflix, ele fez Expresso do Amanhã também, com um gigantesco elenco de grandes nomes e nomes muito experientes também. Então não é uma novidade ele trabalhar nessa dinâmica. Não posso dizer sobre a relação com a obra base porque eu não li ao livro. Se alguém leu o livro, por favor, comentem aqui embaixo, né, o que vocês acharam e tudo mais. A minha análise, obviamente, é sempre em relação apenas ao filme. E aqui, pra mim, acho que essa comparação com Okja e com Expresso do Amanhã e como esses filmes se contrastam com obras como Parasita, como Memórias de um Assassino, que eu acho um filme fantástico, como Host, né, O Hospedeiro, que eu acho um belíssimo filme de terror, um belíssimo filme de monstro, e o próprio Mother, que dos filmes dele da Coreia do Sul, talvez seja o que eu menos goste, mas ainda assim tem uma personalidade muito própria do Bong Joon-ho. Se a gente coloca esses filmes em contraste com obras que ele faz em Hollywood, Expresso do Amanhã ainda é um filme que eu gosto, mas não completamente, ou que já é um filme que eu acho regular apenas, e eu acho que Mickey 17 fica entre os dois, entre Okja e Expresso do Amanhã. Mas esses filmes eles conservam características muito semelhantes que se diferenciam das obras que ele faz na Coreia do Sul. Mas o que eu tô querendo dizer com isso, eu já digo, antes de mais nada, se você gosta do canal, acompanha os meus vídeos e ainda não é inscrito, se inscreva, tem muita gente assistindo aos vídeos sem se inscrever. Também deixo como recomendação, se você quer ajudar o canal, hypar esses vídeos se você estiver vendo pelo celular para chegar mais pessoas, curtir o vídeo se você gostar, e também deixo as minhas outras redes sociais, meus outros projetos aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Esse mês o meu cineclube vai ser sobre Agnes Varda, então fica a recomendação, que também é bem legal para quem gosta de debater cinema, se aprofundar mais em cinema. O cinema sul-coreano como um todo, e o do Bong Joon-ho também, é um cinema que ele reflete um pouco a dinâmica, a lógica, narrativa até do cinema americano, né, do cinema hollywoodiano, só que ele acaba sendo um cinema com algumas características próprias e entre elas um pouco do exagero, um exagero que fica até no limite entre o engraçado, entre o bizarro muitas vezes, mas que tem características bem próprias daquele mundo. A gente vê isso em Parasita, a gente vê isso em Memórias de um Assassino, por exemplo, quando a gente tem um policial dando uma voadora no suspeito, né? Um filme que é um filme de serial killer, um filme que reflete até Zodíaco, do David Fincher, e a história parecida e tudo mais, mas que ao mesmo tempo é feito sobre uma outra lógica. O próprio Host vai ter personagens também nessa dinâmica, que são personagens mais exagerados. O Sang Kang-ho, por exemplo, que é um parceiro histórico, né? Um ator que é um parceiro histórico do Bong Joon-ho, muitas vezes faz esses personagens que beiram um alívio cômico, mas que tem características muito mais do cinema sul-coreano do que do cinema hollywoodiano. Quando o Bong Joon-ho ele vai para Hollywood, ele tenta conservar essas características, mas não aos moldes do cinema sul-coreano, que ele se sente muito mais à vontade quando ele faz filmes na Coreia. Quando ele vai para os Estados Unidos, a tendência dele é o exagerar, é o criar esses personagens mais bizarros, mais afetados, e quase sempre, né, sempre dizendo em algum sentido um futuro distópico que reflete a nossa sociedade, ou que ele vai muito nesse sentido, né, então tem os ativistas ali, quem comanda aquele mundo distópico, são pessoas que são um exagero daqueles líderes que ele quer tirar sarro, são personagens muito mais bizarros em algum sentido. Expresso do Amanhã, mesmo aquele trem em um futuro que sobraram só aquelas pessoas, a gente tem as classes mais baixas, então ele está sempre falando nessa dinâmica de classes mesmo, e a gente vai ter os mais ricos que são super exagerados, super bizarros, como uma tiração de sarro mesmo. E aqui Mickey 17 ele vai um pouco por esse sentido. A gente tem principalmente no personagem do Mark Ruffalo e na personagem da Toni Collette essa versão desses que detêm o poder daquele lugar e que ele vai tirar sarro refletindo
personalidades ou estereótipos de personalidades do nosso mundo. Inclusive, são dois personagens, dois atores que estão muito acostumados a lidar com esse tipo de personagem, né? A Toni Collette, eu já vi ela fazendo personagens parecidas umas 10 mil vezes, e é sempre divertido de ver a Toni Collette, ela abraça mesmo. É interessante a gente ver a Toni Collette, que fez Jurado número 2 em dezembro, né? Que saiu em dezembro, um filme que é muito mais contida a atuação dela, para uma personagem aqui que é uma personagem muito mais expansiva, muito mais bizarra. Então acho que o elenco ele lida bem com essas características. O próprio Robert Pattinson, que eu acho um ator fantástico mesmo, assim, um dos melhores atores dessa geração em Hollywood, ele faz um trabalho muito bom, né? Que ele começa como esse personagem que é muito mais fechado, que aceita muito mais, né? Então esse é trabalhador que aceita muito mais o que impõe a ele, e aí ele vai ter uma segunda versão que vai ser quase que o completo oposto, e a gente não precisa nem ver, a gente não precisa nem ouvir falar quem é um e quem é o outro. Simplesmente pelo olhar ele muda completamente, a gente consegue reconhecer os dois sem ele precisar falar, sem ele precisar agir muitas vezes, né? Robert Pattinson é realmente um grande ator e ele faz um trabalho aqui incrível. Mas de forma geral, Mickey 17 é um filme que eu começo gostando muito e eu acho que ele vai decaindo com o andar dele, sobretudo no final, quando o filme ele quer falar de muitas coisas, então ele tá claramente falando inicialmente, mais uma vez, né, tirando o sarro de algumas personalidades do mundo e dos Estados Unidos, sobretudo, alguns políticos que criam essas fanbases e tal, então ele vai estar tirando sarro até do Trump de alguma forma, nesse personagem do Mark Ruffalo, e a própria elite, né, que representa a personagem da Toni Collette, contra esses trabalhadores que são inferiorizados, são tratados como descartáveis. Então todo o prólogo do filme, né, que aqui não é nem um primeiro ato, é um prólogo antes mesmo de aparecer o logo, né, o título do filme, a gente vai ver esse personagem morrendo várias vezes, né? Então ele narrando a própria morte com até uma certa dor e aceitação ao mesmo tempo, né? Então é essa comédia trágica, ao mesmo tempo que a gente dá risada de muitas coisas que acontecem com ele, a gente se sente mesmo impactado pelo que o Bong Joon-ho vai representar, esse personagem morrendo várias vezes, esse personagem sendo uma espécie de rato de laboratório. Então, essa precarização, essa tortura até com o trabalhador, que é muito característico do cinema do Bong Joon-ho. Enquanto ele se mantém dentro dessa dinâmica, ali dentro daquela nave, ali dentro daquele espaço, eu acho que ele vai funcionando muito bem e tira momentos, assim, realmente muito grandiosos. Alguma das melhores cenas que eu vi recentemente é a cena do jantar nesse filme, onde ele parece que pisa e afunda o pé completamente em toda essa bizarrice que ele está criando, né? Então, como ele vai criando essa sucessão de eventos bizarros dentro de um mesmo espaço e como ele posiciona os atores nessa cena é uma coisa brilhante, né? Tem um momento que a gente vê o personagem do Robert Pattinson no chão e a gente vê todos os outros olhando ele, então ele sendo visto, né? Ele como esse objeto que é visto por todos os outros, a gente vê todos os outros enfileirados e o Bong Joon-ho consegue enquadrar todos aqueles personagens num espaço muito restrito. É realmente brilhante. A cena do jantar é brilhante em todos os sentidos, assim como o trabalho de som desse filme é realmente fantástico, desde as criaturas até os sons dentro daquele espaço, é tudo muito bem conduzido. O Bong Joon-ho, ele é um diretor talentoso demais, ele sabe fazer a blocagem, né, o posicionamento dos atores em cena, ele sabe estabelecer uma mise-en-scène, ele consegue estabelecer um tom muito bom. Só que a partir de certo momento, eu acho que o filme ele começa a cair bastante. Eu não vou dar spoilers aqui, obviamente, mas eu acho que o filme ele vai caindo muito a partir do momento que ele quer falar de muita coisa e principalmente a partir do momento que ele não consegue criar um próximo passo, criar um desenvolvimento nesses personagens secundários. Então a gente tem a personagem da Kai, por exemplo, que ela entra em cena, parece que vai ser relevante e é jogada de lado, não serve pra mais nada. A própria Toni Collette e o Mark Ruffalo, eu gosto inicialmente da sátira com esses personagens, só que são personagens que se transformam nesses vilões que estão toda a narrativa ali presente e eles não têm mais muito o que fazer. A piada acaba sendo essa piada que vai se repetindo, que vai se repetindo, que vai se repetindo e chega um momento que não tem mais graça, não tem mais o que fazer com ela. E principalmente o final é quando o filme ele quer falar de muito mais coisa, ele quer falar sobre os massacres dos europeus aos povos originários. Ele quer fazer uma alusão clara ao nazismo, por exemplo, né, quando fala até, inclusive, em câmera de gás e tudo mais. Tem algumas sutilezas nas piadas que são muito boas, mas parece que o filme ele não consegue dar esse próximo passo. Ele cria um cenário muito bom, ele cria artifícios muito bons, ele consegue trabalhar a dinâmica de espaço e de personagens mesmo. É um filme que se usa muito bem da narração em off, por exemplo, que muitas vezes é tratado apenas como uma muleta narrativa, mas quando ele tem que dar esse passo final, quando ele tem que concluir tudo, ele acaba caindo num lugar que parece que ele vira quase que um outro filme e ele não consegue abraçar
todos os temas que ele quer abraçar, narrativamente falando, né? São temas interessantes de se trabalhar, mas parece que ele perde muito o foco na sua finalização e é onde o filme ele vira algo bastante atabalhoado, parece que ele se conclui meio às pressas e forçadamente. Então eu acho que é um filme que em geral eu gosto dele, mas que ele vai me decepcionando aos poucos, a partir do que ele mesmo criou, eu acho que ele vai me decepcionando aos poucos na sua finalização, nos seus momentos finais ou o rumo que ele vai levando, né? Então, como ele vai se conectar, como ele vai trabalhar a dinâmica daquele planeta, é onde o filme, ele até tem algumas ideias interessantes, os bichos aqui são muito interessantes, mas ele não consegue concluir exatamente, ele não consegue trabalhar exatamente, desenvolver exatamente essas ideias, porque elas são muito jogadas ao final, e elas acabam perdendo a força, se transformam em algo um tanto superficial, apesar de temas muito interessantes que ele vai trabalhar. Então, pra mim, como eu disse, o Bong Joon-ho em Hollywood não é o mesmo Bong Joon-ho que faz filme na Coreia, né? Ele muda um pouco, ele traz as mesmas discussões, ele traz até uma ideia do cinema da Coreia do Sul, mas quando ele vai transpor isso para o cinema hollywoodiano e cria essa dinâmica um pouco mais caricata, ele consegue sempre estabelecer um cenário muito bom, mas ele sempre tem uma dificuldade em desenvolver e concluir esses cenários. Acho o Mickey 17 um filme regular para bom, melhor que Okja, um pouco inferior a Expresso do Amanhã, que dos três é talvez o que eu mais gosto, quase ali mesmo, no mesmo nível de Expresso do Amanhã, mas para mim há um abismo entre esse filme e Parasita, há um abismo entre esse filme e Memórias de um Assassino, ou o próprio Hospedeiro, que é o filme de monstro que eu gosto muito. Bong Joon-ho, mais uma vez, se prova um diretor muito competente, é muito difícil esses diretores que têm um cinema muito próprio fazer essa transição para Hollywood, ele consegue fazer essa transição, mas ainda assim não com a mesma qualidade, com a mesma originalidade, com as mesmas características próprias do seu cinema. Então por hoje é isso, se você já assistiu ao filme, comenta aqui embaixo o que você achou, se você ainda não assistiu, o que você está esperando, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, considere se transformar em membro, ou assinar o meu Cineclube pra gente debater mais cinema, pra gente se aprofundar mais em cinema. Por hoje é isso e corta.